Olá, meus amigos, irmãos e irmãs na fé. É com muita alegria que trago um abraço especial para todos vocês e também o desejo de trazer uma palavra especial nessa semana especial. Nós cristãos, especialmente nós cristãos luteranos, estamos comemorando os 505 anos da Reforma Luterana. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que o Dr. Martinho Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Portanto, nesse dia 31 estaremos comemorando 505 anos da Reforma Luterana. É um momento muito especial para nós meditarmos na Palavra de Deus, para nós refletirmos hoje sobre o tema Juntos como Herdeiros da Reforma. Que o bondoso Deus nos ilumine, nos abençoe nessa reflexão e que essa reflexão continue na minha vida e na sua vida ao longo dessa semana, ao longo de toda a nossa vida, porque é uma reflexão muito importante para todos nós. O texto bíblico que nós escolhemos para esse nosso momento de reflexão é o texto de Romanos, capítulo 3. Nós sabemos que o Dr. Martinho Lutero, ele fundamentou muito a sua experiência de vida e também a sua teologia na carta de Paulo aos Romanos, também na carta de Paulo aos Gálatas, no livro de Salmos e em toda a Escritura Sagrada. Mas, sem dúvida nenhuma, a carta de Paulo aos Romanos se destaca nessa reflexão de Martinho Lutero, o reformador da Igreja. Especialmente em Romanos 1,17, onde está escrito: o justo viverá por fé. Mas hoje nós queremos ler aqui de Romanos capítulo 3, primeiramente o versículo 22, onde diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Aí nos versículos 24, 25 e 26, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Aí no versículo 28, ainda de Romanos capítulo 3, lemos: assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Certamente essas palavras aí foram muito importantes para o reformador Martinho Lutero compreender a graça de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria de começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. O que é a Reforma Luterana? Se você agora estivesse respondendo uma prova e a pergunta fosse: o que é a Reforma Luterana? O que é que você escreveria em resposta a esta pergunta? Muitas pessoas imaginam que a Reforma Luterana seja uma guerra. Afinal de contas, os evangélicos são chamados comumente de protestantes. Então tem a ver com protesto, com guerra, com uma revolta, com uma rebelião, né? Outras pessoas talvez imaginam que a Reforma Luterana seja algum movimento liderado pelo monge Martinho Lutero. Mas o que de fato é a Reforma Luterana? Para a gente entender o que é a Reforma Luterana, a gente precisa entrar no contexto em que viveu Martinho Lutero. Veja, Martinho Lutero nasceu no ano de 1483. 1483. Para a gente ter uma referência, vamos pensar no descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Portanto, quando o Brasil foi descoberto, Martinho Lutero era um jovem de 17 anos de idade. Portanto, Martinho Lutero nasceu no período das grandes navegações, no período em que os espanhóis, os portugueses, começaram as suas navegações com o propósito de chegar até as Índias para comprar especiarias. Conhecemos bem essa história. E assim foi descoberta a América e assim foi descoberto o Brasil. O Brasil descoberto por Pedro Álvares Cabral no ano de 1500.
E nesse período das navegações, surgiu na Europa uma peste muito forte. Uma peste que alguns historiadores atribuem aos ratos. Possivelmente nessas viagens aí pelo mundo, portugueses, espanhóis carregaram, transportaram ratos nos porões dos navios de algum lugar do mundo para a Europa, e esses ratos possivelmente transmitiram essa doença, essa peste, que matou milhares e milhares e milhares de pessoas. Em algumas partes da Europa, 1/3 da população faleceu. Algumas regiões, 2/3 da população foi dizimada, vitimada por essa peste. Portanto, foi num período assim em que a ideia da morte era muito forte. A cada momento vinha notícias de morte, de pessoas, de vilarejos inteiros, de cidades inteiras que as pessoas estavam doentes e morrendo. E todos tinham muito forte nas suas mentes a ideia da morte. Talvez possamos comparar aquele período com o período da pandemia que nós vivemos agora, mas aquele foi um período muito mais difícil, porque os recursos científicos eram bem menores, né? A sociedade tinha muito mais dificuldade para transmitir informações seguras, informações corretas. Se hoje nós temos aí muita desinformação num tempo de pandemia, imagina naquela época. Então começaram a perseguir as bruxas, né? Acusando pessoas por estarem transmitindo aquela doença. As pessoas nem sabiam de onde vinha a doença, o que era a doença, e existia muita ignorância, muito medo, muita dificuldade. O fato é que todos temiam a morte, porque a palavra que mais circulava entre a sociedade era a morte, em consequência daquela peste. Pois bem, Martinho Lutero não era diferente. Ele era um jovem, mas ele também tinha muito medo de morrer. E, inclusive, o medo de Lutero se tornava maior porque ele havia sido ensinado erroneamente de que a pessoa é aceita por Deus por aquilo que ela faz, ou por aquilo que ela deixa de fazer. Ou seja, Lutero achava que a pessoa é aceita por Deus, ou era aceita por Deus, por causa das suas obras, por causa das suas boas obras. E Martinho Lutero nunca sabia se ele tinha feito obras suficientes para que Deus o aceitasse. Então a pergunta que mais vinha à mente de Lutero era a seguinte: e se eu morrer, Deus vai me aceitar? Se eu morrer, Deus vai me receber nos céus? E essa dúvida atormentava, ela atormentava Lutero diariamente. Certo dia, Lutero estava andando pelo campo e foi surpreendido por uma tempestade muito forte, e um raio caiu muito perto dele, e de tal forma que ele achou que ele iria morrer. Possivelmente Lutero, com o impacto daquele raio, daquela trovoada, caiu no chão. E como ele era devoto de Santa Ana, ele fez um voto, ele fez uma promessa de que se ele não morresse naquele momento, naquela tempestade, ele entraria no mosteiro e se dedicaria de tempo integral, dedicaria sua vida a Deus e ao serviço de Deus. Como ele não morreu, Deus poupou a sua vida, então ele cumpriu o seu voto. Ele ingressou num mosteiro da ordem dos agostinianos, que era um mosteiro de uma linhagem assim muito rígida na disciplina, muito rigoroso na disciplina, nos exercícios cristãos diários. O pai de Lutero ficou muito contrariado, porque ele imaginava que Lutero seria um grande advogado. O pai sonhava que Lutero fizesse direito e fosse um advogado, mas Lutero, contrariando seu pai, talvez até movido pelo medo, foi empurrado para dentro do mosteiro. No mosteiro, Lutero teve assim, uma atuação de destaque. Ele tinha grande facilidade no aprendizado, ele tinha uma capacidade intelectual muito grande, e com apenas 29 anos de idade, Martinho Lutero já se tornou doutor em teologia. Então ele foi convidado como doutor em teologia para lecionar na Universidade de Wittenberg, e ele começou a se dedicar especialmente ao livro de Salmos,
a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Gálatas e também outros textos. Mas esses livros bíblicos, Lutero trabalhou com muita dedicação, tanto nas línguas originais, né, o hebraico, o aramaico, o grego, também tinha profundo conhecimento da língua latina. E Lutero, preparando as suas aulas, estudando esses livros bíblicos, ele se deparou com uma notícia maravilhosa. Ele descobriu, certamente iluminado e guiado pelo Espírito Santo, que a salvação não é algo que o ser humano conquista. A salvação não é algo que o ser humano recebe em recompensa por algo do que ele fez ou do que ele deixou de fazer. Lutero descobriu exatamente o que está nesse texto que eu li há pouco para vocês. Deus aceita a pessoa por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, aceita por meio de Cristo Jesus o pecador e o salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Ou então Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Então veja, Lutero descobriu que não é a sua própria justiça, por conta das suas boas obras, que conquista a salvação. Mas ele descobriu uma outra justiça infinitamente superior, a justiça de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Lutero descobriu que Jesus cumpriu a lei em lugar dele e que Jesus pagou na cruz do Calvário as suas dívidas. E que agora, pela fé, crendo em Jesus, aquilo que Jesus conquistou na cruz seria dele. A justiça de Cristo conquistada na cruz seria dada graciosamente para ele. Assim ele teria os seus pecados perdoados, estaria reconciliado com Deus e poderia ter a certeza de que Deus estaria com ele aqui neste mundo e ele estaria com Deus nos céus. Portanto, Lutero, que até ali lutou ferozmente, bravamente, pensando que ele conquistaria a salvação, e mesmo assim, cada dia ele tinha a sua consciência mais aterrorizada, porque no mosteiro, quanto mais Lutero fazia para tentar agradar a Deus, mais ele percebia que ele estava longe de Deus, porque ele não estava conseguindo satisfazer a justiça de Deus. E aí, quando ele descobre essa preciosidade da graça de Deus, ele tem a sua vida transformada. Deus transforma a sua vida. E aí o medo deu lugar à coragem. A insegurança deu lugar à certeza. Deu lugar à esperança. E Lutero não conseguiu mais ficar no mosteiro. Ele não conseguiu mais ficar enclausurado, vivendo um cristianismo, uma religiosidade egoísta entre ele e Deus. Ele precisava compartilhar isso com as outras pessoas. Essa é uma notícia que não dá para segurar só para a gente. Não pode ficar guardada em nosso coração, em nossa gaveta, em nossa mente, em lugar nenhum. Ela precisa ser compartilhada. Aí o que Lutero faz? Ele escreve as 95 teses, mostra os erros da igreja e faz apontamentos sobre aquilo que ele já tinha compreendido das Escrituras. E no dia 31 de outubro de 1517, ele afixa essas 95 teses na porta da catedral da igreja de Wittenberg, transmitindo para os outros aquilo que ele já tinha recebido de Deus. Então você entende, querido irmão, querida irmã, o que é a reforma? Eu diria para você que a reforma não é um protesto, não é um movimento, não é uma guerra, não é uma revolução. A reforma luterana é um processo que Deus começou lá no coração de Martinho Lutero. Quando Deus convenceu Lutero que não adiantava ele ficar lutando sozinho, tentando conquistar a salvação, mas que bastaria ele confiar naquilo que Deus conquistou, naquilo que Deus oferece por meio de Cristo Jesus. Quando Lutero foi convencido a crer em Jesus e a usufruir daquilo que Jesus conquistou para ele, ele teve o seu coração transformado. Ele teve a sua mente transformada. Ele teve a sua vida transformada. Ele teve as suas perspectivas de vida transformadas. Tudo mudou radicalmente na vida de Martinho Lutero, quando ele compreendeu a graça de Deus. E aquilo que Deus começou no coração de Martinho Lutero, então, nesse processo foi sendo levado para
outros corações. As pessoas que leram as 95 teses e que depois ouviram as pregações, as palestras, as conversas de Lutero no entorno da mesa, as pessoas que conheceram o catecismo menor, o catecismo maior, os demais escritos de Lutero, a Bíblia traduzida para a linguagem do povo, as pessoas também foram sendo alcançadas por essa ação de Deus e também passaram a ter seus corações transformados. Perderam o medo, perderam a desesperança, receberam a coragem, a confiança, a esperança e se uniram a Martinho Lutero. E passaram a propagar essa mensagem. Naquele tempo surgiu o descobrimento da imprensa e então conseguiram escrever, conseguiram imprimir essas verdades e publicar essas verdades. Na Alemanha, na Europa, e rapidamente esse processo que começou no coração de Martinho Lutero foi se estendendo de coração em coração, foi alcançando outros corações, transformando outras vidas. E assim ele foi ganhando o terreno e foi alcançando pessoas, foi alcançando e transformando corações. Em pouco tempo, grande parte da Europa já tinha sido alcançada e transformada por essa mensagem. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana, que não aceitou que Lutero fizesse essa reforma, que o havia excluído, o havia excomungado do seu meio, da sua comunhão, ela fez a contra-reforma. Ela se reavaliou, fez algumas adequações, algumas modificações nos seus dogmas, né? E continuou a sua história, que nós sabemos que até hoje ela continua a sua missão. Mas os seguidores de Lutero, que tiveram seus corações transformados por essa boa notícia a respeito da maravilhosa graça de Deus, passaram a ser chamados de luteranos. E assim, esse processo, ele veio vindo, especialmente depois através do processo migratório. Pessoas com essa fé vieram para os Estados Unidos, primeiramente. Depois, pessoas com essa fé vieram para o Brasil, principalmente a partir do ano 1524. Pessoas que professavam a fé cristã luterana vieram ocupar terras brasileiras. E então vieram missionários da Alemanha, e os missionários da Alemanha organizaram a igreja, especialmente o que hoje é a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e os missionários que vieram dos Estados Unidos, porque lá já havia uma igreja bem organizada, especialmente o Sínodo de Missouri, né? A LCMS, a Lutheran Church Missouri Synod. Ela enviou missionários. O primeiro missionário que veio para cá, o reverendo Brody, foi no ano de 1900, e assim começou o trabalho com os cristãos luteranos aqui no Brasil. E em 24 de junho de 1504, então, foi fundada a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Um ano antes, no mês de outubro do ano anterior, havia sido fundado o seminário, havia sido criado o Seminário Concórdia. Portanto, o seminário foi criado antes da IELB, a IELB em 1904 e o seminário em 1903. Então, voltando ao nosso tema, o que é a reforma luterana? É um processo, né, de uma ação de Deus que começou lá no coração de Martinho Lutero, em 1500 e talvez um pouco antes de 1517. Em 1517 ele começa a obra da reforma e que veio de coração em coração, de geração em geração e chegou até nós. E hoje nós temos o privilégio de termos esse conforto, esse consolo, essa segurança, que só essa mensagem, né, preciosa da graça de Deus e a teologia da cruz pode nos dar. Lutero não teve uma vida longa, os seus seguidores tiveram lá, os seus apoiadores tiveram suas divergências também. Por isso, no ano de 1580, após ter escrito a Fórmula de Concórdia, eles reuniram todos os escritos confessionais, né? Catecismo Maior, Catecismo Menor, Confissão de Augsburgo, né? A Fórmula de Concórdia e outros documentos num livro e publicaram esse livro. Livro que foi publicado no ano de 1580, e esse livro precioso nós temos em nossas mãos até hoje, que é o livro de Concórdia.
Portanto, irmãos, se somos herdeiros da reforma, isso significa que nós usufruímos dessa preciosa graça de Deus. Essa preciosa graça de Deus que iniciou esse processo no coração, que fez esse processo no coração de Martinho Lutero, que levou Martinho Lutero a transmitir essa mensagem de todas as maneiras, de todas as formas para as outras pessoas. Essa preciosa mensagem que transformou outras pessoas que também a levaram adiante, que também a testemunharam, e assim ela ganhou o mundo e alcançou a mim, alcançou a você, alcançou a nossa geração. O que vamos fazer diante dessa preciosidade? Primeiramente, agradecer a Deus. Porque não temos mérito nenhum nisso. É obra de Deus, é presente de Deus, é graça de Deus. A salvação é graça de Deus. Mas o fato dessa mensagem ter chegado até nós também é um presente. Deus usou pessoas, os nossos pais, os nossos antepassados, a igreja, mas é obra de Deus. Não fomos nós que fomos atrás, não fomos nós que conquistamos, não fomos nós que descobrimos. Deus a trouxe até nós. Deus a colocou entre nós. Deus a colocou em nós. Deus a colocou na nossa vida. Então, receber com gratidão, com humildade. E, ao mesmo tempo, nós temos então assim, o sagrado dever de fazer o que todo mundo fez no passado. O que Lutero fez. Lutero poderia ter permanecido no mosteiro, usufruindo dessa graça 24 horas por dia, de uma forma egoísta, num relacionamento dele com Deus. Mas não foi isso que Lutero fez, não. Lutero saiu do mosteiro. E o leminha dele era fé ativa no amor. Ele mostrou essa fé que ele teve, que ele tinha, numa ação de amor pelas outras pessoas. Pelas pessoas que ainda estavam nas trevas, que ainda estavam no desespero, confiando nos seus méritos, confiando nas suas obras. Hoje nós somos chamados e desafiados a sairmos do nosso mosteiro, da nossa zona de conforto, da nossa tranquilidade e proclamarmos essa mensagem. Proclamarmos essa mensagem para os nossos familiares, para os nossos amigos, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Porque no mundo todo existem pessoas que ainda vivem a insegurança, achando que elas vão conquistar a salvação, e algumas que nem sabem, nunca ouviram falar de salvação, nunca ouviram falar de Deus, nunca ouviram falar de inferno, nunca ouviram falar de céu, porque nada receberam a respeito de Deus e do seu plano de salvação. Portanto, que você, querido amigo, que você receba que você tenha recebido esta salvação, então, graciosa, com gratidão, com alegria, com amor, que agora você usufrua dessa graça na sua plenitude no dia a dia, mas que você seja um instrumento, um canal para que por meio de você ela alcance outros corações. E que assim esse processo continue, geração após geração, até o final dos tempos, até quando Jesus vier para buscar a sua igreja. Que o bondoso Deus abençoe você, abençoe a mim, abençoe a todos os herdeiros da reforma. E que nós possamos continuar caminhando juntos neste caminho que Deus nos colocou, como verdadeiros, como legítimos herdeiros da reforma. Parabéns, luteranos, pelos 505 anos da reforma luterana, e que nós nos sintamos agraciados, agradecidos e desafiados a levarmos esse projeto avante, porque ele não é nosso, ele é de Deus, para a glória dele e para a salvação das pessoas. Um forte abraço, uma abençoada semana para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.